Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que bom podermos continuar aqui no canal e Família, estudando a palavra do nosso Deus. Nós começamos agora o estudo da lição número 2, o Evangelho de Marcos. Essa lição vai nos ajudar a uma compreensão bem legal desse assunto. Um dia no ministério de Jesus. Você é nosso convidado, você faz parte desse ministério. E então fique conosco, estude os textos, deixe os seus comentários e façamos juntos com que esse canal cresça e abençoe mais vidas. É muito bom, repito, ter a sua presença aqui conosco. Nós vamos já para o estudo dessa lição número 2, mas vamos pedir a presença de Deus conosco através da oração. Alexandre, você ora conosco? Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua palavra, aprender um pouco mais do ministério de Jesus Cristo, tirar lições para a nossa vida. Neste momento, o Santo Bom Espírito possa estar conosco também, nos guiando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E esse estudo começa apresentando o verso para memorizar. Júnior, leia para nós aí esse verso. Vamos fazer juntos a leitura. Marcos, capítulo 1, versículo 17. Jesus lhes disse: Venham comigo e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Que coisa, né? Uma realidade bem diferente do que aquelas duas duplas de irmãos estavam acostumados a realizar, ser pescadores de gente. A nossa lição começa falando, então, o início do ministério de Jesus. Na lição número 1, nós vimos que Jesus foi batizado, e ele, ao ser batizado, recebe a presença do Espírito Santo e sai dali e começa o seu ministério. A lição dessa segunda lição aqui, aliás, trabalha Marcos, capítulo 1, do verso 16 ao verso 45. Eu gostaria de ouvir vocês. Vamos lá, Júnior, o que nós poderíamos tirar dessa lição já nessa introdução para nós? Aqui no estudo de sábado, ele começa a discorrer a respeito de como Jesus é apresentado, né? Por cada um dos evangelistas. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e cada um deles começa de uma forma diferente. E o autor da lição traz isso para a gente, né? Dizendo que Mateus apresenta ele chamando os discípulos, depois pregando no Sermão do Monte, famoso sermão. Lucas narra a história de um sermão inaugural de Jesus. Ele traz aqui que João relata o chamado de alguns discípulos também, né? E o casamento em Caná da Galiléia, quando Jesus realiza seu primeiro milagre. E aí ele traz o aspecto do Evangelho segundo Marcos, que apresenta Jesus chamando 4 discípulos, e essas histórias que nós vamos acompanhar ao longo da lição número 2, né? Nós vamos ver aí um endemoniado, nós vamos ver um sábado numa sinagoga. Então ele começa de uma maneira bem peculiar também. Legal. O Evangelho de Marcos, ele é bem direto, né? Marcos, ele vai direto ao ponto, aos relatos. Alexandre, mais alguma coisa a acrescentar aí? O que o senhor falou é importante, né? O autor até dá destaque aqui no sábado, essa dinâmica, né, do Evangelho de Marcos. Então, nós vamos ver que nesse primeiro dia, Jesus teve muitas atividades, né? Foi um dia cheio ali, e Marcos, ele se preocupa apenas em ir relatando, ele não entra nos detalhes, como nós vimos. Então, ele diz, Jesus saiu de um lugar, foi para outro, fez isso, fez aquilo, então a gente vê assim uma certa dinâmica, as ações, né? Ressaltando as ações de Jesus nesse dia específico. Eu acho que a gente já pode ir para o domingo, que vai ser o chamado dos discípulos, né? É uma primeira ação que ele faz ali no capítulo 1, né? Domingo aqui tem o título Siga-me, né? E já aqui na pergunta 1, o texto de Marcos ali que está no capítulo 1, dos versos 16 a 20, nós temos o chamado dos discípulos. Ali ele chama
os irmãos, né? Duas duplas de irmãos, né? Ele chama primeiro Simão, que depois vai ser chamado Pedro, e o seu irmão André. E depois ele chama Tiago e João. Né? Então nós temos aí nesse relato que eles eram pescadores, né? Inclusive ali no chamado, quando Jesus faz esse chamado, eles estavam trabalhando nesse ofício, né? Então o relato diz que eles deixaram o que estavam fazendo e foram seguir o mestre. É interessante esse relato. E tem lições importantes que a gente pode tirar daí para nós também, né? Sim, eu entendo que em todos os relatos da palavra de Deus existem ensinos para nós, né? Esse chamado que Marcos relata são chamados que nós precisamos entender dentro de um contexto maior. Não é assim, essas pessoas nunca tinham visto Jesus, estão ali trabalhando e Jesus passa e diz: ei, sigam-me que eu vou fazer pescadores de homem, e eles saíram. Porque a ideia que dá, se você não for atento à leitura, é que seria essa, mas não. O texto do estudo de hoje, o autor mostra que essa dupla de irmãos, eles possivelmente eram seguidores de João Batista, já tinham um contato com a palavra de Deus, com aquele tipo de comunhão com Deus, das orientações que João passava. Eles ouviram João dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viram Jesus ser batizado e descer sobre ele o Espírito Santo. Então, foram momentos que foram impressionando a mente deles, de tal maneira que quando Jesus chega a eles e faz o chamado, eles estavam prontos a atendê-lo. Então, tudo isso que o papai mencionou aí dá a entender que eles aguardavam o Messias, né? Inclusive Sim, relatos de outros evangelistas, né? Lendo, fazendo as comparações, nós vamos ver que um chama o outro, às vezes, dizendo assim: olha, nós achamos o Messias, vem, vamos conferir. Muito legal. É isso mesmo. E é interessante, né, que quando nós estudamos a Bíblia, é importante ler outros textos, né? Porque essas informações que eles eram seguidores de João, que eles aguardavam o Messias, está nos outros evangelhos, nos relatos dos outros evangelhos, né? Então é importante nós, quando formos estudar a palavra de Deus, buscar outros textos que se apoiem, né, no texto principal. e a lição, ela aqui já no final, ela traz uma questão importante, né? Porque Jesus os chama e diz que eles deixaram o que estavam fazendo para serem pescadores de homem. Então, no chamado de Cristo, no atender o chamado de Cristo, sempre há uma decisão. E a lição tem uma pergunta: o que você foi chamado a abandonar para seguir Jesus? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, participe conosco desse estudo e deixe aí nos comentários o que você foi chamado a abandonar para seguir Jesus. Os discípulos tiveram que abandonar a profissão deles, a vida deles ali, para seguir a Jesus Cristo. E você? Essa é uma questão reflexiva muito interessante para a gente participar aí através dos comentários. Eu acho que a gente pode avançar aqui para o estudo de segunda, para a gente dar sequência nesse sábado especial na companhia de Jesus ali, né? O primeiro dia, primeiro sábado, um primeiro dia na companhia de Jesus, acompanhando o seu ministério. E a pergunta 2 fala sobre isso, né? Trazendo a referência bíblica de Marcos 1, do 21 ao 28, e aí nós temos uma noção do que aconteceu na sinagoga, como Jesus entrou ali com seus primeiros discípulos, começou a pregar, começou a participar, então mostrando também o costume de Jesus, né, de ir à sinagoga aos sábados, de guardar o sábado, e começou a pregar e as pessoas se maravilharam. Então nós temos aí até uma expressão trabalhada em Marcos 1, 22, que diz: e maravilhavam-se com sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Já traçando um comparativo aí com os líderes religiosos da época, né? O que a gente pode aprender aqui desse dia, gente? Eu entendo, né, Júnior? E para nós que somos adventistas, que vamos à igreja vários dias por semana, mas o sábado é um dia especial, né? Um dia de
plena comunhão com Deus, livre dos nossos afazeres, nós nos encontramos com nossos irmãos e, em gratidão, com os corações cheios de alegria, vamos e adoramos a Deus. Imagina ali na sinagoga de Cafarnaum, as pessoas ali reunidas para adorar a Deus, e agora vem Jesus Cristo, que eles não conheciam, tá? E começa a pregar. Foi um momento de muita comunhão com Deus, de muito agradecimento. Tem vezes que nós vamos para um culto, assim, né? E recebemos as mensagens através de um mensageiro que toca muito nossos corações. Por exemplo, essa semana, eu e minha esposa, nós estamos participando de uma semana de oração jovem. E pensa num pastor consagrado, um pastor que fala aquilo que é necessário falar, mas de uma maneira que você se sente alimentado espiritualmente. E foi assim que aconteceu ali naquela sinagoga. As pessoas se maravilhavam, elas estavam acostumadas com aquelas mensagens sem vida. E aí vem Jesus e prega com poder. Eu entendo que foi um momento muito especial na vida deles. Imagina como seria passar um sábado na companhia de Jesus, né? Ouvir uma pregação de Jesus, deve ter sido um momento muito alegre mesmo. E aí, no decorrer desse estudo, nós vamos aqui avançando e vamos ver que a lição traz a nossa lembrança, inclusive eu comentei aqui com o pessoal e compartilhamos com você do canal, que ele traz a nossa lembrança o estudo do trimestre passado, né? Quando surge ali naquele momento tão alegre, tão singular, a presença de um endemoniado, né? E Jesus tem a oportunidade de libertar aquela pessoa, expulsa o demônio. Nós temos algumas lições a aprender desse episódio, né? Primeiro que os demônios reconhecem Jesus, quem ele é. Segundo que Jesus se compadece, expulsa aquele demônio. E a lembrança que a lição traz do estudo passado é uma citação que eu trago aqui para a gente ler juntos. Nessa história, existe um forte contraste entre os poderes do bem e as forças do mal. Nesse evento, vemos a realidade do grande conflito, tema que nós estudamos abundantemente no trimestre passado. Ale, você quer colaborar com alguma coisa aqui nesse estudo? Esse episódio, né, que aconteceu ali na sinagoga, demonstra também todo o poder de Jesus Cristo, né? O poder deles, né, a autoridade também sobre as forças do mal. Né? Então, se as pessoas ali, como o papai falou, estavam maravilhadas pelo que estava acontecendo, o culto que eles estavam ali, né, fazendo, pelas palavras de Jesus, ficaram ainda mais quando Jesus demonstrou ali toda a sua autoridade, o seu poder, a sua força sobre as forças do mal. Né? Então, ficaram maravilhadas com isso. Isso nos traz esperança. Né? Nós seguimos um Deus, nós servimos um Deus que é poderoso e que não há força maligna que possa atentar sobre a nossa vida, que ele não nos proteja, né? Então, acho que isso aí nos enche de alegria também. Muito bom. Pai, quer colaborar com a gente antes de a gente se despedir do estudo de segunda? Pois é, nesse momento, ali começando o seu ministério público dentro de uma sinagoga para muitos judeus, esse episódio, né, ficou marcado, e Jesus o expulsa aquele demônio e depois ele pede segredo sobre aquilo que havia feito. Mas aí eu me lembro de uma outra citação dos evangelistas que diz assim que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então aquilo foi tão marcante, foi tão singular na vida daquelas pessoas, sobretudo do endemoniado, mas das outras pessoas também, que eles passaram a comentar, passaram a falar sobre aquilo. E o autor da lição traz a explicação por que Jesus pediu segredos sobre aquela situação. Dois fatores, pelo menos, é abordado. Um é que Jesus não queria que seu ministério fosse confirmado e firmado apenas em milagres. A nossa comunhão com Deus deve estar baseada na necessidade que nós temos de um Deus, de estar em comunhão com Ele e Sua palavra. E o outro aspecto é a questão das conotações políticas. Imagina que Israel estava sob domínio do Império Romano. E isso poderia trazer graves problemas
para Jesus e o seu ministério. Na terça-feira, nós estamos estudando, vamos estudar mais do ministério sabático de Cristo Jesus. Aquela experiência na sinagoga foi experiência marcante para todos eles, e ao terminar o culto, Jesus e os seus discípulos foram recebidos por Pedro e André em sua casa para aquele almoço gostoso de sábado, né? Você tem essa experiência, nós temos essa experiência. É muito bom nos reunirmos após o culto e degustar, nos alimentar de alimentos preparados e comidos entre irmãos com alegria. Mas a vida, ela é cheia de problemas. Quando Jesus chega ali na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente, estava com febre. E Jesus, que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, ele, sabendo daquela realidade, ele foi e agiu em favor dela. Diz que tomou-a pela mão e ela levantou e ela ficou sarada. E a atitude dela qual foi? Passou a servir a Jesus. Deve ter sido um momento fantástico para ela, para os que estavam ali e para o próprio Jesus Cristo, que a viu com saúde realizada. Foi um momento muito especial, que nós poderíamos, então, tirar mais desse dia do ministério sabático de Cristo Jesus. Pai, interessante, né, quando nós lemos aí o capítulo 1 de Marcos, e a gente começa a ver como que era a dinâmica ali de Jesus com os discípulos no sábado, né? Então nós vemos que como Jesus enxergava esse dia, né? Nós aqui do canal e nossos irmãos também, nós guardamos o sábado. O sábado é um dia especial para nós, né? É um dia de celebração. E aqui nós vemos Jesus também tratando o sábado com alegria, com celebração, né? Você vê que eles se reuniam juntos, eles comeram juntos. E tem um ponto importante também aqui que é as curas, né? Jesus, ele se dedicava às outras pessoas naquele momento ali. E isso, na época ali, por os líderes religiosos e até as pessoas entendiam de maneira equivocada o sábado, né? Determinadas coisas não podiam ser feitas. E Jesus veio para colocar às claras como que deveria ser o dia de sábado ali. Então, acho que é um ponto importante da lição de hoje. Muito É, importante essa tua observação, importantíssimo. E eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos fazer com que o sábado seja um momento de comunhão com Deus, de interação entre os irmãos e possamos ser fortalecidos com alegria, não é, Júnior? eu ia mencionar aqui, fazer um parênteses, para dizer que nós estamos avançando nessa leitura proposta, né, no livro de Marcos. Então, nessa altura aqui, no estudo de terça-feira, a pergunta 3 traz a referência de Marcos, capítulo 1. Agora nós estamos do versículo 29 ao 34. E ao narrar essa história aí do almoço, da confraternização, o sábado segue. E ao final da tarde, depois do pôr do sol, começam a chegar pessoas ali, né? Muitas demandas, trazendo doentes, pessoas enfermas, necessitadas, e Jesus se compadece de todas elas. O que o Alexandre trouxe para a gente aí, quando Jesus coloca na perspectiva correta o sábado, né? O sábado é para ser um deleite, é para trazer bênção, para trazer comunhão. Jesus, a lição pontua isso. Jesus não tinha problema algum em curar no sábado. Mas as pessoas daquela época, o povo estava acostumado com as tradições, né, com o rigor da lei, e começaram a fluir para ali apenas depois do pôr do sol. E o texto diz que enquanto a última pessoa não foi curada, Jesus não se retirou dali. Legal, né? Então nós podemos avançar aqui na nossa lição para quarta-feira, que tem um ponto interessante aqui também, né? Outro aspecto do ministério de Jesus, que é a oração, né? Aqui o segredo do ministério de Jesus. E aqui nós já entendemos que é a oração, porque o relato bíblico aqui, inclusive a pergunta 4 vai trazer esse relato, que os discípulos no dia seguinte foram procurar por Jesus e ele não estava, né? Então, diz o relato bíblico que ele saiu ainda de madrugada e se retirou para orar, né, para ter esse momento a sós com o Pai, de comunhão. Então, aqui, na quarta-feira, vai mostrar esse aspecto da vida e do ministério de Jesus,
que era a oração, o momento a sós com Deus. E isso, o autor coloca aqui, que era importantíssimo para ele, né? Diz assim, esse foi um dos principais segredos do poder de seu ministério. Então, tudo aquilo que ele realizava, né? Nós vimos os milagres, todas as curas que ele fazia, nós vemos que tem ali por trás disso uma vida de oração, de comunhão com o Pai, né? Vocês gostariam de comentar mais algo sobre isso aqui? Alê, eu vejo aqui dois pontos importantes desse estudo, o segredo do ministério de Jesus, né? É, não existe vida vitoriosa de cristão, uma vida vitoriosa, sem o estudo da palavra e sem a oração. Mas a lição nos traz a lembrança, nos aborda o assunto de maneira que nós devemos ter cuidado para não fazer desses momentos de oração algo engessado, algo formal. Né? Eu tenho que começar o dia orando, mas eu não comecei. Então, não, você ora no seu momento, diante de suas necessidades. Jesus saiu cedo naquele dia, porque no sábado ele passou o dia trabalhando e noite adentro. E na madrugada ele já saiu para orar. Porque se ele deixa para orar durante o dia, por exemplo, a multidão não permitiria através das suas necessidades, suas demandas. Então devemos ter cuidado, não vamos fazer de algo que é importante, que é bom, um formalismo sem sentido. Isso é muito importante. Essa é uma lição que nós aprendemos aqui no estudo de quarta-feira. Inclusive, a reflexão no final desse dia nos propõe, né? Se o próprio Jesus precisou dedicar tanto tempo à oração, o que dizer de nós, né? Então, é uma chave para o sucesso da missão de Cristo que nós devemos, podemos e devemos imitar, tomar posse do poder da oração. E, na sequência, nós seguimos para o estudo de quinta-feira, que diz um título interessante, Você pode guardar um segredo? Nós vamos entender ao final desse estudo aqui o motivo desse título. Aqui é relatado, aqui a gente já avança na leitura também, proposta para a semana. Nós estamos aqui na pergunta 6, traz a referência bíblica de Marcos, capítulo 1, do 40 ao 45. O final dessa nossa leitura vai trazer o relato de um personagem com lepra, né? Jesus encontra ali um ser, um filho de Deus que está sofrendo com essa doença. A lição traz para nós como era essa doença ali no Antigo Testamento, né? Como que funcionava, inclusive ela traz o texto de Levítico 13, de como que era o procedimento ali com as pessoas que contraíam essa doença. Então, E, muito Júnior, mais do... Oi? se você me permite, eu queria ler esse texto de Levítico para ampliar a nossa compreensão. É Vamos Levítico lá. capítulo 13, o verso 45 e o verso 46. E é dito assim, se referindo à pessoa que estava com lepra. As roupas do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro. Verso 46. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Olha só que tremendo esse relato, né? Então, muito mais do que a doença em si, era a exclusão social, né? O afastamento das pessoas que você amava, a sentença de morte, solitário, sozinho. E Jesus se compadeceu desse filhinho, né? E aqui no relato bíblico, nós vamos entender que o leproso teve fé de que Jesus poderia purificá-lo. E Jesus, com compaixão, toca nele, o que era altamente proibido pela lei levítica, que nós acabamos de ler, e ele fica curado. Então, de todos os aspectos, Jesus não ficou ali impuro, porque ele curou aquele homem, ele realizou aquela cura. Mas eu evidencio aqui o aspecto da compaixão, da empatia que Cristo teve e tem por cada um de nós, né? Ao longo dos relatos bíblicos, nós vemos isso, né? Como Jesus se compadece das pessoas.
Eu acho que esse é um ponto importante, porque o que a lição destaca aqui é que aquele leproso, ele era alguém assim marginalizado, né, naquela época, que as pessoas não queriam contato, ou seja, ele estava e até vivia fora da sociedade, né? Então, isso nos mostra como deve ser as nossas ações em relação ao nosso irmão, né? Seguindo o exemplo do mestre, nós não podemos fazer acepção de pessoas, né? Então ali o Jesus teve compaixão por todas as pessoas, por todas as situações que ele encontrou. E nós devemos seguir esse exemplo, né? Nós devemos ir a todos os lugares. Jesus ia a todos os lugares também, né? Nós vimos que ele não queria ficar só em Cafarnaum. Ele dizia, é preciso sair daqui para atender o maior número de pessoas possível em todas as situações. Então, acho um exemplo Isso, bom para nós. na sequência desse relato, nós vemos isso, né, Ale? Em que os discípulos queriam que ele continuasse ali, dando sequência ao ministério, e ele diz: não, tem um campo vasto ainda que nós precisamos alcançar. E depois de realizar a cura, a lição enfatiza aqui um pedido, né, que Jesus fez um tanto incomum para nós, para aquele leproso, para aquele homem curado agora, né? Ele diz para ele se apresentar ao sacerdote, para que ele pudesse atestar que ele estava curado, que ele podia ser reintegrado à sociedade, mas ele pede que ele não falasse nada a respeito da cura. E aí nós temos algumas justificativas que a lição traz para a gente. E uma delas é que, ao falar sobre a cura, isso poderia interferir na imparcialidade do sacerdote, poderia prejudicar o próprio homem que havia sido curado, né? E como nós podemos concluir esse estudo aqui, pai? Tem algum comentário para trazer para a gente? Alguma reflexão importante? Eu acho que esse estudo foi muitíssimo proveitoso para nós e nos trouxe lições importantes. Vamos enumerar algumas. O ministério de Jesus Cristo envolveu pregar a palavra. Jesus foi em Cafarnaum e pregou a palavra. Então, a palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, precisa estar presente na nossa vida. Nós vimos também que o ministério de Jesus envolve oração. Jesus passou horas orando a Deus e dali que ele trouxe o poder, a graça para agir no seu ministério em favor das pessoas. Desenvolvendo um relacionamento com o pai, né? Isso. Um outro ponto importante, uma outra lição importante que nós tiramos para nós é que ser discípulo de Cristo, assim como o nosso mestre, nós devemos nos compadecer com os enfermos, com os doentes, com os necessitados, com as pessoas que têm demandas. Nós precisamos nos reunir com as pessoas. Jesus comia com as pessoas, Jesus se relacionava com as pessoas que estavam doentes. E uma outra lição que eu vejo aqui, que já foi enfatizado também, é que Jesus tinha a noção de que o ministério dele deveria incluir todo o mundo. Então, nós somos cristãos, estamos inseridos numa comunidade, numa igreja, mas devemos não perder a noção de que o evangelho eterno precisa ser pregado em todo o mundo. Muito bom. Então, assim nós terminamos o estudo da lição número 2, com muita alegria no nosso coração pelas lições aprendidas. Esperamos que você participe também. Nós tivemos aí uma oportunidade de interagir através dos comentários. O que nós abandonamos para seguir a Jesus, né? Do que nós tivemos que abrir mão. Participe, deixe sua resposta. Você pode opinar sobre o estudo da lição também. Não se esqueça que nós temos aqui o projeto Ore Comigo. Você pode participar através dos comentários, deixando seu pedido de oração, seu agradecimento por uma bênção alcançada, deixando seu testemunho com relação ao estudo da lição, de onde você fala, de onde você estuda a lição. Você é muito bem-vindo aqui no canal Em Família para participar em todos os estudos. Deus possa abençoar a sua vida e da sua família.